Aí, doutor Wilson Gondinho, o senhor faz parte da Chapa 1 e está propondo que a OAB crie uma nova comissão. Que comissão é essa e com que propósito? Oi, Marcos. Esta comissão foi uma proposta que eu apresentei aos diretores e direção lá da Chapa 1 e eles acharam a proposta fantástica e decidiram encampar ela, inclusive, como proposta de metas para a próxima gestão, caso saímos vitoriosos. É a Comissão da Defesa da Liberdade de Imprensa e Expressão. É uma comissão que não, obviamente, vai ser criada, não existe, e nem parecida já existiu no âmbito da OAB Piauí. Existe uma comissão parecida no Conselho Federal, mas a gente ainda sonha em fazer essa comissão brilhar tanto no Piauí para ela ser multiplicada no Conselho Federal e em outras seccionais, porque não é um projeto apenas para o Piauí, é um projeto social amplo, que seria para o Brasil. Seria a OAB protegendo os jornalistas? Como é que é? Pronto. Seria a OAB intervindo num direito fundamental. Termina sendo, em alguns momentos, a defesa de um ou outro jornalista. Vai se fundir, são círculos concêntricos. Mas também será a defesa de veículos de comunicação, de jornalistas e até mesmo de qualquer do povo que queira ter a liberdade de expressão. Se ela for tolhida, a OAB estará lá para defender. E isso tem um propósito. Qual é o propósito de criar, da onde nasce a ideia de criar uma comissão de defesa da imprensa e da liberdade de expressão? Pronto. De onde que surgiu? Primeiro, a OAB ela não é um órgão de classe corporativista que visa apenas defender os interesses dos advogados. A OAB ela tem uma função social nacional. As causas mais palpitantes do Brasil, não só do Piauí, a OAB ela intervém, ela opina e ela ajuda a sociedade. Nesse caso, eu tenho dados empíricos para atestar que existe uma relação direta entre desenvolvimento social e econômico, está intrinsecamente ligado à liberdade de imprensa e expressão. E digo qual é a fonte. É a ONG Repórteres Sem Fronteiras, uma ONG mundialmente conhecida. Ela anualmente faz um ranking dos países onde há mais liberdade de imprensa e expressão. E não por acaso. Os países onde há liberdade de imprensa e expressão são os países onde há menos corrupção, onde há mais desenvolvimento social, onde há uma felicidade maior do seu povo. Cito Suíça, Suécia, Noruega e Dinamarca. Não ao contrário, os que menos respeitam a liberdade de imprensa e expressão são países como Turquestão, Índia, China, Coreia do Norte, Cuba, Venezuela. São países onde os indicadores sociais são terríveis. Então eu estou te provando empiricamente que aonde há liberdade de imprensa e expressão, há um desenvolvimento social maior. O Brasil ocupa, tristemente, uma posição de mediana para baixo. Ele é o 102º num ranking de 180 países. Este é o mapa da ONG Repórteres Sem Fronteiras, onde faz um ranking de onde há mais e menos liberdade de imprensa e expressão. Daqui eu quero frisar dois. Uma é a posição do Brasil, uma posição de destaque negativo. A posição de número 102 em 180. Triste. O que nós queremos, Marcos, é lutar com a força da OAB para que o Brasil não se torne, por exemplo, uma Arábia Saudita, que está aqui em negro na posição de número 169. A Arábia Saudita que recentemente matou, assassinou de forma cruel um jornalista. Sabe qual foi o crime dele? Denunciar o governo de Riad. É um absurdo. A gente vai lutar. E é o compromisso que eu faço com você e com a sociedade piauiense. Para que o Brasil nunca se torne um país absolutista como a Arábia Saudita, por exemplo, onde seus jornalistas são assassinados pelo próprio governo. É crescente no Brasil atentados não só contra a liberdade de imprensa e expressão, ao proibir o jornalista de divulgar, mas às vezes até de morte no jornalista. Apenas em 2018, 4 jornalistas foram assassinados. E foram assassinados por estar exercendo o seu mistério. Então, nós acreditamos que se a OAB, com a força que a OAB tem, a representatividade que ela tem social, se ela brigar para que os juízes não deem liminares com censura prévia contra a decisão do Supremo, se você sabe, você é um jornalista informado, foi julgada a ADPF 130 no Supremo, e onde lá ficou dito que no Brasil não existe mais a censura prévia, que é aquele de proibir que um jornalista divulgue uma matéria antes mesmo dela passar por qualquer crivo.
Por que ainda tem juízes que fazem isso? Nós vamos promover congresso para tentar entender em que circunstâncias isso se dá. Trazer palestrantes, ministros, doutrinadores. Outro fato terrível, corrupção. Aonde tem imprensa livre, aonde a sociedade sabe como aquele contrato público é feito, como ele não é feito, como ele é pago, tanto que quando aumenta-se o índice de transparência, diminui a corrupção. Só que existem certos setores que preferem fazer ao largo da liberdade de imprensa e expressão, porque quanto mais escondido se fizer, mais está propenso à corrupção. Aí é o seguinte, vários desses jornalistas que são agredidos ou que sofrem algum tipo de constrangimento, eles são jornalistas que publicam o desinteresse de poderosos. Publicam alguma coisa de circunstância política. Não corre o risco da OAB ser taxada de uma instituição partidária por defender ou deixar de defender em algum momento um jornalista? Perfeita pergunta. Um dos compromissos é de que esta comissão ela será independente. E digo mais, olha só o que eu vou aqui fazer um compromisso com você e com os seus leitores e ouvintes. Se um jornalista, ou quem quer que seja do povo, criticar a comissão e por algum motivo for tolhido, a comissão vai defender que essa pessoa fale. Então vejam só, nós estamos aqui defendendo um bem maior. Não é o interesse político ou o interesse econômico de quem quer que seja. É a liberdade de imprensa e expressão. Então, é aquela frase que é atribuída a Voltaire, né? Posso não concordar com nada do que diga, mas lutarei até o fim para ter o direito de dizê-la. O que é que eu quero dizer com isso, Marcos? Que quando a comissão emitir um parecer para que determinada censura não seja imposta, não quer dizer que ela está concordando com o que foi dito. Apenas ela vai lutar para que possa se dizer. Nós não vamos emitir pareceres concordando com a pauta da matéria. Nós vamos apenas emitir pareceres e sugestões e lutar para que pessoas e jornalistas tenham o direito de dizer de forma ampla, assim como acontece nos países mais desenvolvidos do mundo. Você acredita que essa proposta ela vinga com a atual diretoria da OAB e da chapa que está se propondo a criá-la? Tenho certeza que Lucas Vila, presidente, vai sim honrar o compromisso feito comigo e com as pessoas que vieram comigo para a criação dessa comissão, e ela vai fazer um bem muito grande, não só ao Piauí, como ao Brasil.